Oi pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos imensamente em o nome do Senhor Jesus. A palavra que o Espírito Santo ele guiou para passar para vocês é uma meditação na palavra dele. Para você ver como a palavra de Deus, ela é tão especial. E é por isso que nós temos que ler atentamente. Porque vamos dar um exemplo. Vamos lá em Mateus. Quando Jesus é preso. Se vocês puderem, pegue a sua Bíblia. Desculpa. Pegue a sua Bíblia, por favor. E abra em Mateus. Abra em Mateus 26, versículo 67. Deixa aberto lá e marca com a mão lá em Marcos. Capítulo 14, versículo 65. Para vocês entenderem como a palavra de Deus ela tem a juntura, perceba que em Mateus 26, versículo 67, quando o Senhor Jesus ele foi levado ao Sinédrio, diz: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam assim, punhadas e outros bofetadas. Não, peraí. Esbofeteavam. Batiam nele, melhor dizendo. E dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aí o versículo acaba por aí. Aí o título do próximo é Pedro nega Jesus. Mas lá em Marcos nós temos a juntura dessa palavra. Em Marcos, capítulo 14, versículo 65, fala: e alguns começaram a cuspir nele e cobriram-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e disseram, profetiza. Os servidores davam-lhe bofetadas. Perceba que no primeiro, em Mateus, ele pergunta, profetiza-nos quem te bateu. Mas não fala que cobriam o rosto para que profetizassem. Mas lá em Marcos nós temos a revelação de que foi coberto o rosto do Senhor Jesus. E por isso tiveram que perguntar. Agora vamos para a palavra de hoje. Lá em Lucas 18, versículo 31 ao 34, que o título é Jesus anuncia sua paixão. E lá em Romanos 8, versículo 1 ao 2, vamos começar ali. Jesus anuncia sua paixão. E tomando consigo os 12, disse-lhes que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi dito. Pois há de ser entregues às gentes, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essas palavras lhe eram encobertas, e não percebendo o que se lhes dizia. Ou seja, eles não tinham conhecimento dessa palavra. Mas em Romanos 8, versículo 1 ao 2, nós temos o porquê que o Senhor Jesus Cristo fez isso. Olha o título, A Nova Vida Debaixo da Graça. Por todo esse sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou, nós agora temos a vida debaixo da graça de Deus, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Tá aí. O Senhor Jesus Cristo, ele padeceu tudo aquilo que ele falou para os seus discípulos, para que hoje possássemos ter a graça de estar junto a ele.
Deus quer você perto dele. Deus quer que a gente viva para ele. Ele é tão maravilhoso que ele morreu tudo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Existem duas diferenças entre ser poderoso e ser forte. O Deus Altíssimo, ele é poderoso porque ele é Deus, ele é maravilhoso. Mas ele é forte porque ele foi capaz de entregar o seu único amado Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. E por isso que não há condenação que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus representa uma vida reta. E porque a gente vive uma vida reta, a gente anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Jesus Cristo é o Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito. E quando a gente anda com Ele, andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. E por isso não há condenação a nós, porque Jesus já foi condenado por nós. Ele já padeceu aquilo que a gente necessitava padecer. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele sofreu por nós. E é por isso que nós podemos viver debaixo da graça. Porque agora andamos pelo Espírito. E porque nós andamos pelo Espírito, graças a Deus, podemos agora ser felizes. Poder viver uma vida reta. E estar fazendo a coisa certa sem ficar debaixo da lei do pecado. Há duas diferenças. A Bíblia é dividida em duas partes. Temos a lei e o Evangelho. A lei que está na Bíblia é o que Deus nos ensina para andarmos numa vida reta e correta em Cristo Jesus. Já o Evangelho, que significa as boas novas, é para anunciar o reino de Deus, as maravilhas que tem no reino de Deus. A lei é para que a gente pudesse entrar no reino de Deus. E já o Evangelho é para a gente entender como é o reino de Deus.